Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos aplicar as leis de Newton da rotação para entender a dinâmica de uma máquina chamada alavanca interfixa. Vamos mostrar por que ela, qual é a vantagem, né, e quais são as vantagens e desvantagens de usar e como utilizar uma alavanca do tipo interfixa, né? Nas aulas anteriores falamos sobre os três tipos de alavanca, né? Alavanca interfixa, interpotente e interresistente. E logo após essa aula nós falamos de uma outra aula onde calculamos o torque das forças que atuam no caso de numa barra linear e homogênea, né? Calculamos o torque aqui da força peso da barra no centro de massa, calculamos o torque da força normal, exatamente sobre o ponto de apoio da barra, o torque da força resistente aqui, que é a força peso, né, associada a essa massa, ao objeto que você quer sustentar, levantar nessa máquina, e o torque da força F, que é a força aplicada, a força potente nesse sistema para conseguir gerar um certo equilíbrio aqui, né? Então, com essas configurações, né, a barra tem comprimento L, massa M maiúsculo. Com essas configurações, nós calculamos os quatro torques, né? O torque aqui do peso, da força peso, da força peso da barra, que é dada por esse resultado. O torque da normal, que é nulo. O torque da força F. E o torque da força resistente, tá certo? Então, nós vamos aplicar a lei de Newton da rotação e entender as principais vantagens e desvantagens dessa máquina, que é uma das máquinas simples, né, que nós conhecemos. Pois bem, então o que é a aplicação da segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton da rotação, da translação, nós aprendemos que é a força resultante igual a massa pela aceleração, né? Força resultante é a força provoca o deslocamento, a translação, né? A força resultante no centro de massa é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração linear. A lei de Newton da rotação é muito parecida com a lei de Newton que nós conhecemos, né, da translação. No lugar da força é o torque resultante do centro de massa, em vez da massa é o momento de inércia do teu objeto, e em vez da aceleração linear é a aceleração angular, tá? Grandezas vetoriais e grandeza escalar. Então, no torque resultante é a soma de todos os torques. Então, o torque da força-peso da barra, da massa M maiúsculo, o torque da normal, o torque da força F e o torque da força resistente aqui, tá certo? Que é o objeto de massa Mzinho. Isso aqui é o momento de inércia da barra vezes a aceleração alfa. Então, os quatro resultados que eu acabei de mostrar inicialmente, eu vou substituir aqui em cada um deles, né? Esse é esse resultado, aqui esse é este resultado, e esse torque é esse valor que está exatamente aqui. Todos os torques apontam, alguns na direção menos K, chapéu, e outros na direção K, chapéu, né? O vetor K é saindo do plano do papel e o vetor menos K é entrando no plano do papel, tá? Então, aqui, para você igualar aqui, essa equação é uma equação vetorial, para você transformá-la em escalar, você escreve o alfa como componente nas direções x, y e z. Então, a componente z você iguala com essa componente aqui, porque ela está na direção exatamente de z, ou seja, K chapéu. Então, aqui eu vou ter um momento de inércia no eixo z, tá aqui, alfa z, essa expressão sem o k, né? Eu fatoro o k. Então, perceba, você tinha uma equação puramente vetorial e agora tem embaixo uma equação puramente escalar, né? Somente para o eixo z, perfeito? Então, daqui você pode colocar em evidência o cosseno, né? Reagrupar os termos, e aí você pode simplificar ainda mais, agrupando tudo em termos de L, né? Colocando em evidência L minúsculo e L maiúsculo. Lembrando que o L minúsculo ele é a distância, né?
L minúsculo é a distância do ponto de apoio até a aplicação da força F aqui resistente, é esse tamanho. E o restante aqui, né, esse comprimento que sobra, o braço L menos L minúsculo, é a distância ao braço onde você vai aplicar na outra extremidade a força potente F. Tá? Pois bem, então com esse resultado você pode simplificar, né, agrupar os termos dessa forma. E aí você sabe que o momento de inércia no eixo Z também já foi calculado em aulas anteriores, o momento de inércia de uma barra linear homogênea, ele é dado por essa expressão, né? M é a massa da barra, L é o comprimento da barra e Lzinho é essa distância que eu acabei de mostrar aqui, né? É essa distância aqui, tá certo? Pois bem, então existem com esse resultado aqui em cima você pode fazer duas análises, né? A primeira é que você pode entender, você pode calcular aqui a aceleração angular, né, da minha barra. Se você isolar aqui, passar o momento de inércia para cá, o momento de inércia é dado em termos... Tudo é conhecido, a massa da barra é conhecida, o comprimento da barra é conhecido, essa distância aqui é conhecida, né? A força F é conhecida, G é a gravidade do local, a massa é a massa que você coloca na alavanca. Então, o ângulo, a inclinação da barra também é conhecida, esse valor. Então, se você conhece todas essas variáveis que estão aqui do lado direito, você pode isolar aqui, passar o E que está multiplicando para o outro lado, dividir e encontrar a aceleração angular, né? E aí você pode encontrar a aceleração angular. Esse é um dos intuitos de resolver a equação da lei de Newton. Quando você resolve a lei de Newton, você encontra a aceleração, a velocidade e a posição linear e angular do teu sistema. Então, no nosso caso, como eu estou estudando rotação, então vou encontrar a aceleração angular, se você isolar aqui, né? Como é que eu faço para encontrar a velocidade angular? A gente sabe que a aceleração angular é a derivada do ômega no tempo. Mas eu sei que o alfa, aqui, se você olhar, ele não depende do tempo, né? Explicitamente, ele depende do ângulo, né? Então, conforme essa máquina ela sobe ou desce, quando você aplicar a força aqui, ela vai variar no tempo implicitamente, mas explicitamente o que ocorre aqui é uma variação puramente de ângulo, tá? Então, você aplica a regra da cadeia, né? Então, fica ômega dθ, dθ, dt, onde dθ, dt é o próprio ômega. Então, quando você aplica a regra da cadeia, você tem agora uma expressão de alfa que carrega uma componente angular. Você passa para o outro lado e integra ambos os lados, né? Separação de variável, você integra aqui o que depende de ômega e do outro você integra em relação a θ, que é essa dependência aqui com cosseno. Tá certo? Então, você pode resolver aqui, essa não é o intuito dessa aula, mas você pode continuar e encontrar, quando você aplicar aqui a integração, aqui, ambos os lados, a separação de variáveis e integrar ambos os lados, você encontra a velocidade angular. Quando você encontrar a velocidade angular, você sabe que a velocidade angular é variação do ângulo no tempo. Então, esse cidadão vai depender do θ, né? Porque se o alfa depende do θ, quando você faz a integração, ele também vai continuar dependendo de θ, esse ômega. Então, você vai passar para cá, vai integrar, né, basicamente. Então, vai estar uma integral aqui de um termo embaixo, que vai dar o seno, perdão, vai dar o seno no denominador aqui e o t vai passar para o outro. Você integra ambos os lados, né, aplica a separação de variáveis, integra, aí você vai encontrar t em função do θ. Tá certo? Então, você vai encontrar o t como uma função do θ. Então, dependendo do θ que você tiver na tua expressão, 30 graus, 45, seja qual θ for, você vai ter um tempo de resposta, um tempo de variação a aplicar essa força até uma dada posição, até um dado ângulo conhecido. E aí você vai ter que resolver uma integral do tipo elíptica do primeiro tipo, né? E vai aplicar a tabela do Grades, tá? Porque em geral essas soluções já são conhecidas, né? E você aplica e encontra o resultado, uma expressão fechada, digamos assim, em termos da função elíptica do primeiro tipo, né? Quando você resolve essa integral aqui. Mas eu não vou fazer essa análise, né? Mas eu estou dizendo que é possível calcular a aceleração, velocidade e o ângulo para esse sistema de alavanca interfixa. Então, qual é o meu propósito aqui, o meu objetivo? Na verdade, é analisar, né,
Então, se eu conheço o I, o alfa e todas as variáveis, exceto F, como é que eu sei que se esse F ele vai aumentar ou vai diminuir? Eu vou ter um ganho, como é que eu vou provocar um esforço maior ou menor na minha alavanca? Então, vou fazer esse tipo de análise aqui, sabendo que se o problema eu souber o momento de inércia, aceleração angular, a massa M maiúsculo, M minúsculo, G, L, se eu souber todas essas variáveis, exceto a força F aplicada, como é que você vai saber se vai haver desvantagem ou desvantagem nesse tipo de máquina que é a alavanca interfixa? Pois bem, então continuando, então eu vou pegar o mesmo resultado que eu tinha anteriormente e vou simplesmente organizá-lo aqui, né? O cosseno aqui vai para o outro lado, vai como uma secante, né? E vou deixar o termo exatamente como está aqui, né? Em termos só do F aqui, as variáveis M, Mzinho, G e L. Tá? Então, o primeiro caso que eu vou resolver é quando o Lzinho é a metade, né? O Lzinho é L sobre 2. Então, o que isso significa? Né? Significa dizer que esse Lzinho aqui, né? Esse braço, né? O ponto de apoio está exatamente sobre o meu centro de massa. Né? Então, quando eu faço isso, você substitui aqui no lugar do L, L maiúsculo sobre 2, você encontra uma força F, aqui você vai isolar o F e passar tudo que não depende de F para o outro lado. Então, F vai ser mg, né? Mzinha a massa do corpo resistente, G menos esse fator aqui. Então, esse momento de inércia do centro de massa também já foi calculado em aulas anteriores, ele vale ml² sobre 12. Se a massa do meu corpo for desprezível, o que significa? Significa dizer que o momento de inércia aqui da barra não tem, né? E a força fica igual exatamente ao peso do meu objeto. Né? Então, é uma situação de equilíbrio. Então, imagina que você tem uma situação como essa. Se esse braço aqui, né, se o ponto de apoio estivesse sobre o meu centro de massa, então a minha força aplicada, o máximo que você pode ter de ganho, digamos assim, o máximo do valor dela é exatamente quando a força é igual ao peso desse objeto do outro lado. Né? E que é isso que está mostrando aqui. Ou esse é o valor máximo, o valor mínimo é um valor do peso menos essa contribuição, né? Onde tem aceleração angular e tudo mais. Então, você vai ter que, nesse tipo de situação, né? Você vai ter que a força no máximo, ela é igual ao peso do objeto, né? Ou seja, você pode ter uma situação de equilíbrio, ou é o peso menos um valor, ou seja, a força vai ser o máximo valor é S ou menor que esse valor do peso do objeto M. Um outro caso é quando L é igual, Lzinho é igual a L sobre 4. Né? Então, quando esse Lzinho aqui, essa distância for L sobre 4, ou seja, se isso aqui tudo é L, eu vou dividir em 4 partes iguais, então eu vou pegar só 1/4 desse tamanho. Então, quando esse L for 1/4, você pode mostrar que a força ela vai dar esse resultado aqui, ó. A força vai dar esse resultado, onde o momento de inércia é esse valor que nós já obtivemos em aulas anteriores. Né? Você substitui o Lzinho igual a L sobre 4, vai dar 7 sobre 48 ml². Então, para uma massa desprezível, né? uma situação ideal, a massa da minha barra for desprezível, esse momento de inércia aqui é nulo, tudo isso aqui é zero, esse camarada é zero, então só fica o peso sobre 3. Então, perceba que a força aplicada ela é reduzida, ela é menor que o peso do objeto do outro lado, ou seja, eu vou ter um menor esforço. Né? Essa força F é a força que eu irei aplicar na minha alavanca, então eu utilizarei uma força menor, logo meu esforço físico será menor. Então, essa é uma vantagem bastante interessante para esse tipo de situação, né, da alavanca interfixa, por isso que ela é chamada de máquina simples. Né? Quando você tem um comprimento cada vez mais próximo do teu objeto, né, da tua força resistente, esse tamanho, esse braço, quanto o ponto de apoio estiver mais próximo aqui do meu objeto aqui que eu quero levantar, suspender, o meu esforço a aplicar aqui será menor. Tá? Então essa é a conclusão que você chega. E na outra situação, caso 3, é quando L é 3/4 de L maiúsculo, ou seja, esse ponto de apoio, aqui o centro de massa é 2/4, né, ou seja, a metade, né, do comprimento. Aqui, basicamente, se bota esse ponto de apoio, ele vai estar a uma distância
em relação à massa mzinho, uma distância de 3/4 do comprimento. Quando você faz isso, né, você pode mostrar que o momento de inércia é esse resultado, né? Você vai utilizar essa formuleta aqui que nós já obtivemos. O momento de inércia é o mesmo que nós obtivemos no caso 2. E aí, quando m é zero, que é uma situação ideal, a massa da barra é zero, né? Uma massa desprezível, esse camarada é zero, esse termo é nulo, só sobra 3 vezes o peso, né? A força. Você vai fazer... Aqui é uma desvantagem mecânica, ou seja, para uma situação como essa, você precisa de aplicar uma força muito maior do que o peso para você erguê-lo, né? Então não há vantagem nenhuma desse tipo de situação. E quando L for zero, né? Ou seja, o meu ponto de apoio, né, está exatamente sobre o ponto de apoio está exatamente sobre a minha força resistente, eu vou encontrar, né, para uma massa desprezível que a força é nula, ou seja, não haverá nenhum tipo de força atuante no sistema. Então, em resumo, pessoal, né, o caso 4, ele nos diz, né, você coloca aqui o ponto de apoio exatamente sobre a massa resistente, né? Aqui está a força peso, a massa M, o centro de massa, a massa M maiúsculo e o comprimento L maiúsculo da barra, e você dividiu a barra em 4 partes iguais, né? Ou seja, aqui 1/4, 2/4 é meio, aqui 3/4, aqui é o L total. Então, no caso 4, quando L é igual a zero, ou seja, o meu objeto está exatamente sobre o ponto de apoio, né? A minha força resistente. Então, a minha força, no caso mais simples possível, a minha força ela vai ser nula quando a massa dessa barra for zero. Então, não vai haver força resultante, não vai haver força F aplicada nesse sistema, porque essa massa aqui não vai ter o peso, porque a massa é zero, é desprezível da barra, e a força vai estar exatamente sobre o ponto de apoio. Então, não há esforço nenhum provocado para deixar esse sistema em equilíbrio, por exemplo, né? O caso 2, né? Esse aqui é o caso 4. O caso 2 que nós vimos é quando essa distância entre o ponto de apoio e a força resistente F for aplicada, essa distância é 1/4 do valor desse comprimento L. Então aqui é 1/4 e o que sobra é 3/4 de braço para você aplicar aqui a força potente. Nessa situação você tem um ganho, você tem uma vantagem mecânica, numa situação ideal que a força F aplicada vai ser menor do que o peso do objeto que está do outro lado. Ou seja, você vai fazer um menor esforço aqui. Então isso é uma vantagem e bastante útil, né? Em alicates você pode utilizar esse tipo de situação, né, para cortar algo, né, você executar alguma tarefa, tá certo? E aí, no caso 1 é quando você tem 2/4 de L. 2/4 de L é a metade. Então, você tinha aqui L igual a zero, aqui L 1/4 de L, aqui 2/4 de L, ou meio, né? Então, nessa situação, o ponto de apoio está exatamente sobre o centro de massa, e aí você pode mostrar numa situação ideal, que é uma situação tipo uma gangorra, né? Num parque de diversões. A força F que você vai aplicar aqui, no máximo que ela pode atingir aqui, é o próprio peso do objeto, né? Caso contrário, vai ser o peso menos uma quantidade, ou seja, vai ser menor que o peso. Então, o esforço pode ser menor ou igual à massa do outro lado, né? Essa situação aqui. E no caso 3 é quando o ponto de apoio está bem próximo da aplicação da força resistente, né? Um comprimento do tipo 3/4 de L. Então, 1/4, 2/4, 3/4, tá? 3/4 de L. Então, você mostra que a força que você vai ser necessário para você aplicar aqui para manter esse sistema, por exemplo, em equilíbrio, você vai ter que ser 3 vezes o valor do peso, ou seja, o seu esforço vai ser muito maior do que o peso que você colocou aqui para sustentar esse tipo de sistema. Então, em resumo, pessoal, aqui estão as 4 possibilidades, os 4 casos de alavanca interfixa, e nós concluímos que quanto mais próximo o ponto de apoio estiver da massa resistente, né, isso será um ganho, isso será uma vantagem, né? Menor será o esforço da aplicação da força na extremidade diametralmente oposta a esse corpo resistente, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!